Fala galera do Mitocôndria, seja bem-vindo mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula. Hoje a nossa aula será sobre propriedades do ar. O ar ele é uma mistura de gases, como a gente já viu, e todos os gases têm algumas propriedades que são peculiares a eles. Nós vamos listar algumas aqui, são elas: peso e massa, volume, densidade, compressibilidade, elasticidade, expansibilidade, pressão. Vamos começar então pelo peso e massa. Lembrando, galera, que peso é diferente de massa. Como vocês estão vendo aí, massa vai ser a quantidade de matéria que compõe qualquer corpo, que a gente mede em gramas. E peso vai ser a força que a gravidade aplica sobre essa massa. Então, a gente entende por isso que a massa nunca vai variar. Se a minha massa é de 30 quilos, vai ser 30 quilos aqui, vai ser 30 quilos no Sol, vai ser 30 quilos na Lua, vai ser 30 quilos em qualquer outro lugar. Mas o peso, como ele é uma força relativa à gravidade, né, que está diretamente ligada à gravidade, dependendo da força gravitacional daquele planeta ou daquele local, você vai ter um peso diferente. Então, peso aqui na Terra vai ser um. Se você levar para Júpiter, vai ser outro. Se for para Lua, vai ser outro. Então é uma coisa bem interessante a gente diferenciar uma coisa da outra. É muito comum a gente errar nessa nomenclatura, né? Falando quando a gente vai subir na balança, a gente está medindo o nosso peso. Na verdade, a gente não mede a força-peso. A balança usa da força-peso para apresentar para a gente nossa massa corporal. Volume vai ser o espaço que aquele corpo, que aquela massa ocupa no espaço. Então, quando a gente pega uma massa qualquer e percebe o espaço que ela ocupa, nós estamos vendo o volume. Esse volume pode ser variável também, tá, gente? Pode variar de acordo com o calor e de acordo com outras coisas peculiares a cada substância. Já falamos de massa, já falamos de volume, então o próximo passo é falar sobre densidade. A densidade que é a razão entre a massa que o corpo possui e o volume que ela ocupa. Nós já falamos isso lá na água, mas não custa voltar aqui. Lembrando para vocês que a densidade ela pode ser obtida por essa fórmula que vocês estão vendo aí na tela, que é densidade, que é o Dzinho, que é igual a massa dividido por volume. Ou seja, quanto mais massa eu tenho no mesmo volume, mais denso eu sou. Ao contrário que, quanto mais volume eu tenho com a mesma massa, menos denso eu sou. Dessa forma, nós vamos ter algumas coisas ocorrendo, como balões de hélio, que são menos densos que a mistura de ar normal, vão flutuar. O próprio balão que a gente tem, aquele balão que o pessoal anda dentro dele, como vocês estão vendo, que ele vai funcionar à base de ar quente. Como eu falei antes, quando a gente aquece, as partículas vão se agitar, elas vão ganhar energia e vão se espaçar ainda mais. Lembra que o ar está no estado gasoso, que é o estado que as substâncias estão com as partículas mais separadas umas das outras, o que faz com que esse ar quente ocupe mais volume. Por isso, o balão vai conseguir flutuar, esse balão de ar que a gente tem vai conseguir flutuar na atmosfera. A densidade dela vai ser menor, então facilita ele flutuar. O próximo, que a gente vai pegar justamente pelo fato do ar estar no estado gasoso, é a compressão ou compressibilidade. Essa propriedade do ar é a propriedade que ele tem de diminuir de volume quando você exerce uma pressão, quando você exerce uma força nele. Como exemplo, a gente pode usar uma seringa. Se você tiver uma em casa, você pode até fazer junto agora comigo. Como você vai fazer? Primeira coisa, tira a agulha dela, né, óbvio, e depois você vai tampar com seu dedo a ponta dela, a ponta por onde vai sair o ar. Deixa ela como está aí na figura. Depois você vai pressionar e você vai ver que você consegue pressionar, que você consegue apertar o ar. Aí você consegue reduzir esse volume. Então você vai comprimir o ar. Junto com a compressibilidade, nós temos a elasticidade, que é a capacidade que o ar tem de voltar ao estado anterior. Como a gente apertou o êmbolo, apertou a seringa, diminuiu o volume e aumentamos a pressão de dentro da seringa, essa mesma pressão vai conseguir empurrar o ar de volta, fazendo força para que ele volte ao estado original. É só você parar de apertar aí a seringa que você vai ver que funciona. Pode ser que às vezes não volte totalmente, tá? Porque nós temos outros fatores envolvidos nisso daí. Tem um pequeno escape no seu dedo, tem o atrito da borracha com a parte interna, mas ele volta. Então, elasticidade é isso. A próxima que nós vamos falar vai ser a expansibilidade, que é a propriedade que o ar vai ter de aumentar de volume, ocupando todo o espaço disponível. Nesse caso, vai ser um pouco diferente do que a gente falou antes na questão de aquecimento. Por quê? Como as partículas estão muito espalhadas umas longe das outras, você vai ter muito espaço vazio entre elas, o que faz com que outras partículas de outros gases consigam entrar naquele local. Esse é o motivo pelo qual a gente vai ter ar em todo canto. E também, se a gente abre um frasco de perfume no canto da sua sala, mesmo a sala sendo grande,
grande, depois de um tempo você começa a sentir o cheiro, porque aquelas partículas que viraram gás ali daquele perfume, elas vão começar a ocupar o maior espaço possível que ele consegue. E por último, nós vamos falar da pressão. A pressão ela vai ser a força com a qual as partículas de ar vão colidir com a superfície que elas estão em contato. Como elas estão em movimento, elas estão soltas, então elas vão bater nas superfícies que elas encostam e vão ser refletidas, vão seguir o caminho delas. Quanto mais forte elas batem, maior a pressão. E essa pressão pode ser influenciada pela quantidade de partículas pressionando a superfície, como no caso da seringa mesmo que a gente falou, né? Quando a gente diminuiu o espaço, mais partículas bateram no espaço menor, ou pelo grau de agitação das moléculas ou das partículas desse gás. Quanto mais calor, maior a agitação, mais elas se mexem. A gente viu isso. Então, quanto maior o calor também, maior a pressão. É o que acontece dentro da panela de pressão, gente. Essa pressão, quando a gente fala do ar em geral, a gente chama ela de pressão atmosférica. Essa daí que vocês estão vendo é a prova da pressão atmosférica. Quando a gente coloca um papel embaixo de um copo, vocês veem que a pressão é bem forte. A gente não sente que o nosso corpo está acostumado. Como vocês estão vendo aí, a pressão interna nossa, do nosso sangue, a pressão do próprio ar que entra no nosso pulmão, ela equilibra com a pressão externa, então acaba que a gente não sente. Então, quando você pega o copo, vira ele de boca para baixo e coloca com o papel tampando ali e solta o papel, esse papel não cai, porque a pressão atmosférica que está abaixo dele vai ser suficiente para manter ele preso. A primeira pessoa que percebeu isso daí, tentou explicar e tentou mostrar para a gente foi Torricelli, que ele fez isso em 1643. Ele conclui que a pressão atmosférica ela elevava o nível de mercúrio que estava no recipiente, empurrando ele para dentro desse canudo, fazendo com que esse líquido de mercúrio não descesse totalmente e acabasse extravasando o pote, como vocês estão vendo. E ele notou que ao subir e descer relevos, quando ele subia às vezes para uma montanha ou descia para o nível do mar, esse nível modificava, mostrando então que a pressão atmosférica ela é variável. Com isso, a gente pode comprovar e mostrar que a pressão atmosférica, quando ela está no nível mais baixo, próximo do nível do mar, ela vai ser maior que no topo de uma montanha. Basta a gente pensar a quantidade de ar que tem sobre as pessoas que estão no nível do mar e que tem sobre a que está na montanha, como vocês estão enxergando aí. Quanto maior a coluna de ar, maior a pressão. Quanto menor a coluna de ar, menor a pressão. E outra pessoa que testou a pressão atmosférica, mostrando que ela é bem forte mesmo, foi esse cientista aí, Otto von Guericke. O que ele fez? Como eu mostrei para vocês agora, dei esse zoom aí, fica mais fácil de ver. Ele pegou duas esferas de metal, bem resistentes, elas só encaixavam, não tinha vedação, só tinha uma vedação para não deixar ar entrar nem sair, mas ele colocou duas esferas juntas, encaixou elas, e por uma válvula, que é essa daqui que vocês estão vendo, que eu acabei de circular, ele retirou todo o ar lá de dentro, fazendo com que lá dentro não tivesse ar nenhum, ou seja, a pressão atmosférica ali dentro, zero. Ele fez quase zero, ele fez quase um vácuo. E depois ele colocou cavalos de cada lado para puxar essa esfera e tentar fazer elas soltarem, já que elas não estavam presas por nenhum parafuso, por nenhuma trinca, nem nada. E, por incrível que pareça, essas metades de esfera aí, elas não se separaram. Porque a força da pressão atmosférica foi suficiente para impedir que 4 cavalos de cada lado conseguissem abrir esse equipamento que ele colocou aí, provando mais uma vez a força da pressão atmosférica. Então, galera, ficamos por aí hoje. Esse foi um resumão. Mais detalhes, se vocês quiserem, eu faço outros vídeos. Se gostou, dá um like, se achou legal, compartilha com a galera. Quem ainda não é inscrito, clica no inscrever, por favor, para ajudar a continuar esse projeto. Não esquece de marcar a sinetinha para poder receber as notificações de quando sair vídeo novo. Se tiver alguma dúvida, não fica com vergonha, pode perguntar aí nos comentários que eu respondo assim que eu puder. Lembra também que os professores de vocês são boas fontes de perguntas, tá, galera? Um abraço para vocês e até a próxima!